Pronto, fizemos aqui a breve revisão de cinemática, vamos então abrir as questões. E aqui temos a primeira questão na tela. A primeira questão envolvendo velocidade média. E a questão diz o seguinte: durante o teste de desempenho de um novo modelo de automóvel, o piloto percorreu a primeira metade da pista na velocidade média de 60 km por hora e a segunda metade a 90 km por hora. Qual a velocidade média desenvolvida durante o teste completo em km por hora? Esta é uma questão bastante simples e clássica em praticamente todas as avaliações de cinemática e mais de 70% dos alunos erram, não conseguem montar a equação ou simplesmente cometem um erro clássico, que é, considerando que o automóvel está percorrendo dois trechos, um com velocidade de 60 km por hora e outro de 90 km por hora, o aluno simplesmente faz isso. Eu vou fazer, porque 70% dos alunos fazem isso. Eu vou falar aqui, vai cair na prova de algum de vocês e vocês vão fazer isso. Vamos fazer assim, ó. Velocidade média vai ser igual a 60 mais 90 dividido por 2. Então você vai somar isso aqui e vai encontrar 75 km por hora e vai dar a questão como encerrada. Você vai fazer que a velocidade média é a média das velocidades. Isto aqui é um erro comum, tá? E eu digo, não façam isso, pelo amor de Deus. Velocidade média não é a média das velocidades. Aí você vai dizer, mas professor, você disse isso antes. Você disse que a velocidade média é a média das velocidades. Eu disse que quando o movimento é retilíneo uniformemente variado, a velocidade média, ΔS por ΔT, é igual à velocidade final mais velocidade inicial dividido por 2. Mas não é a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa. Aqui o movimento ele não é retilíneo uniformemente variado. Este movimento ele percorreu uma parte com uma certa velocidade. Essa parte que ele percorreu com uma certa velocidade não foi uniformemente variado. E outra parte ele percorreu com esta velocidade. Então não foi uniformemente variado. Ele percorreu trechos com velocidades diferentes. Consequentemente, você não pode fazer isso aqui. Se você não pode fazer isso aqui, então qual é a forma correta de fazer? A forma correta de fazer, vamos apagar aqui, é você aplicar a definição de velocidade média. Então, você sabe qual é a definição de velocidade média. Sabe a definição? Então, vamos aplicar a definição. Então, nós sabemos que velocidade média... Então, primeira coisa a fazer, tá? Vamos seguir os nossos passos lá do raciocínio de resolução. Primeiro, ler o problema atentamente. Então, já lemos o problema. Segundo passo, vamos esquematizar. Vamos fazer um desenho. Nem todo aluno precisa de fazer um desenho, então não consegue perceber sem desenho. Mas a maior parte precisa. Eu, mesmo depois de 12 anos de experiência, ainda faço desenhos. Então, temos um automóvel. Se você não consegue desenhar automóvel, desenhe uma caixinha ou uma bolinha. Uma caixinha pode ser o que você quiser. Então, essa caixinha aqui é um automóvel. Se desloca com uma velocidade de 60 km por hora. Isso ele vai percorrer na primeira metade. Na segunda metade, este mesmo automóvel vai percorrer com uma velocidade de 90 km por hora. E ele fala que isso aqui é uma metade e a outra é outra metade. Então, você pode chamar essa distância aqui, por exemplo, de x, essa distância aqui também de x. Então, a distância total ela tem que ser igual a 2x. Então, a primeira metade que eu vou chamar de ΔS1 é x, ΔS2 também é x, e ΔS total, então, se a gente considerar a distância que vai do início ao fim, nós teremos 2x. Você poderia fazer também o contrário. Você poderia também dizer ΔS total é igual a 2x. Você poderia chamar tudo de x, então isso aqui seria x dividido por 2 e x dividido por 2.
Você trabalharia com número fracionário, eu não recomendo, mas a resposta no final daria a mesma que eu vou encontrar aqui. Então, peguei as minhas letras e números e transformei num esquema. Então, li, interpretei e transformei meu desenho. Agora, nós sabemos que trata-se de um problema que envolve velocidade média. E de velocidade média, nós sabemos que velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Portanto, se eu quero saber quem é a velocidade média nesse percurso todo, eu vou ter que fazer a distância total, que é 2x. E que esse 2 está feio. 2x dividido pelo tempo total. E quanto é o tempo total? Eu não sei. Como eu não sei quem é o tempo total, eu vou ter que encontrar uma forma de descobrir quanto é o tempo que ele gastou para percorrer o trecho 1, quanto é o tempo que ele gastou para percorrer o trecho 2. Vou ter que descobrir quem é ΔT1 e quem é ΔT2. Então, nosso próximo passo é, vamos calcular ΔT1 e vamos calcular ΔT2. Como vamos calcular isso? Usando a equação da velocidade média. Velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Então, nós podemos descobrir quem é o tempo, tá? Então, lembrando aqui, ó, se velocidade média é igual a ΔS por ΔT, então ΔS vai ser igual a velocidade média multiplicado pelo tempo. E se eu quero saber apenas quem é o tempo, então podemos dividir ambos os lados pelo tempo, ambos os lados pela velocidade média, e vamos encontrar então que ΔT vai ser igual a ΔS dividido pela velocidade média em cada trecho. Alguns professores costumam utilizar aquele triângulo lá que você bota em cima, bota embaixo. Eu particularmente não gosto daquele triângulo, porque eu acredito que quem sabe resolver a equação simples consegue resolver isso aqui sem grandes dificuldades. Se eu quero saber ΔT, ΔT vai ser ΔS dividido pela velocidade média. Então, ΔT1 vai ser igual. Quem é ΔS no trecho 1 é x. Quem é a velocidade média no trecho 1? No nosso esquema, ó, é 60. Então, ΔT1 vai ser igual a x dividido por 60. Quem vai ser ΔT2? Vai ser igual a x dividido pela velocidade no trecho 2, que é igual a 90. Então, ΔT1 vai ser x dividido por 60, ΔT2 vai ser x dividido por 90. Aqui, como está em km por hora, se a distância estiver em quilômetros, o tempo aqui vai estar em horas. Então, eu quero saber quem é o tempo total. O tempo total, ΔT, vai ser igual a ΔT1 mais ΔT2. O tempo gasto no trecho 1 mais o tempo gasto no trecho 2. Então, ΔT vai ser igual a x dividido por 60 mais x dividido por 90. Podemos, então, calcular aqui o MMC entre 60 e 90. Né? Você vai encontrar que é 180. E fazendo essa soma de frações, 180 você divide pelo 60, dá 3. 3 vezes x, 3x. Mais 180 dividido por 90 vezes x. Então, vai ficar mais 2x. Isso aqui, então, vai ser igual a 5x dividido por 180. Este é o tempo total. Podemos dividir em cima e embaixo por 5 para simplificar ainda mais. E vamos encontrar que isso aqui vai ser igual a x dividido por 36. 180 dividido por 5 é igual a 36. Então, o tempo total é igual a x dividido por 36. Então, agora que nós sabemos quem é o tempo total, nós podemos calcular quem é a velocidade média. Velocidade média vai ser igual a ΔS, que é 2x, dividido por ΔT, que é igual a x dividido por 36. Temos aqui uma divisão de frações. A gente vai conservar o primeiro membro e multiplicar pelo inverso do segundo. Multiplicar por 36 e dividir por x.
Podemos então simplificar aqui, tá? Nós temos x aqui, então podemos simplificar x e x. Isso aqui então vai ser igual a 2 vezes 36, que é igual a 72. Isso aqui é 72 km por hora. Então, a velocidade média é igual a 72 km por hora. E com isso nós chegamos à resolução de nossa questão. Observe que se você tivesse feito que a velocidade média é a média das velocidades, você teria errado, tá? Porque velocidade média só é a média das velocidades se o movimento for retilíneo, uniformemente variado. Quando você tem velocidades diferentes em trechos diferentes, não é um movimento retilíneo uniformemente variado e você deve aplicar a definição de velocidade média. ΔS por ΔT. Calcula o tempo percorrido num trecho, calcula o tempo percorrido no outro trecho e soma os dois tempos para encontrar o tempo total. Todas as questões neste estilo você vai resolver sempre da mesma forma. Questão 1, resolvida. Vamos passar a questão 2. Antes de passar a questão 2, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Vamos abrir aqui o chat. Temos ainda 41 pessoas conectadas. Pausa. São 21 horas e 42 minutos. O que foi que aconteceu aí? Minha conexão caiu, foi? Minha net ficou travando e é possível de acontecer. É possível porque minha conexão aqui ela não é suficiente para transmissão em alta. O William disse que está ok com ele. Bom, pessoal, além de estar gravando, Caio Cabral disse que não caiu. Bom, o fato é o seguinte, além de estar transmitindo ao vivo para vocês agora, tudo o que eu falei está gravado no meu computador. Então, no meu computador não tem problema com conexão com a internet. E depois eu vou postar isso inteiramente no YouTube. Vou fazer algumas edições, se eu falei alguma besteira. Pronto, várias pessoas aí dizendo que não caiu. O Wallace Mello, o professor Wallace Mello de matemática, que brevemente vai estar juntamente com fisicainterativa.com ministrando aula de matemática aí, ó. Já arrumei um parceiro, o Wallace Mello assistindo a aula. Yasmin Marques Maceió. Ana Carolina disse que pegou só o final. Bom, primeira questão foi resolvida. Vamos então partir para a questão 2. Mudando o modo de apresentação. Cai fora Paulo Vicente. Apenas o quadro. E vamos puxar a questão 2, já que ninguém perguntou nada aqui a respeito da questão 1. Algumas pessoas apenas caíram. Pegou só o final. Tudo bem, Ana Carolina, tudo bem o pessoal que caiu. Deve ter sido conexão de vocês, porque se caísse a minha, devia cair para todo mundo. Como várias pessoas disseram que não caiu, a conexão de vocês aí deve ter travado temporariamente. Continuando agora, nós vamos fazer a questão 2. Tá? Então, vou chamar aqui a questão 2 no quadro.